Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, dando continuidade a um tema que foi um sucesso aqui no nosso canal, é um assunto que normalmente a gente não pensa na hora que está adquirindo uma lancha ou na hora que está utilizando, mas que é super importante. E para isso, eu trouxe aqui um grande amigo, na verdade não trouxe, né? Eu vim até seu estabelecimento. Olá, João, tudo bem? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, vocês sejam bem-vindos. Obrigado. Olha, você já virou figurinha cativa aqui no nosso, obrigado, eu que agradeço, no nosso canal. E... Pena que aqui o ambiente é diferente, lá estava mais gostoso, né? Lá era no barco, né? Ô, Fabio, eu queria levar para o pessoal hoje um conteúdo que é a respeito de sinistros. Tá? Normalmente é o que o navegador está sempre correndo desse assunto, Exatamente. mas assim, quando ocorre, é legal ter instrução. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, inclusive acho que é um assunto quase que da mesma importância, se não maior, do que propriamente o assunto do seguro, da contratação do seguro, né? O que a gente vê muito é o despreparo do mercado, é o desespero da própria pessoa, que é natural. De quando ocorre, sim. De quando acontece. Então, acho um assunto muito bacana, vai longe. Ah, legal, muito legal. Então, pessoal, não esqueçam de curtir o nosso conteúdo, se inscreverem no nosso canal, tá? E vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Então, assim, para começar o assunto, né? Um sinistro, um acidente, quando ocorre, o que fazer? Óbvio que o que a gente costuma dizer é que a salvaguarda da vida humana vem sempre em primeiro lugar. Tudo aquilo que pudesse ser feito para tirar familiares, para tornar a coisa segura e tranquila, se faz em primeiro lugar. Patrimônio vem em segundo. Primeiro lugar é assim, tira uma família, agora vamos cuidar do barco. De que forma que fazer isso? Ou vai pedir um reboque, ou vai pedir um socorro, ou vai tentar monomotor, se for uma parelha, se tiver, leva o barco para a marina, leva o barco para o seco, para o barco lá. Sim. Aí a gente vai começar a trabalhar. Mas a função do proprietário, voltado para essa questão de seguro, também é uma cláusula de apólice que ele tem a responsabilidade de fazer o possível para preservar o patrimônio. Ainda que ele tenha alguma avaria, ainda é de responsabilidade dele a preservação do patrimônio. Tá, Fabio, você deu essa introdução, mas aí me gerou uma dúvida. O que é sinistro? Tudo é sinistro? Na verdade é um nome técnico, né, vamos dizer assim, porque o sinistro nada mais é do que o acidente. E quando a gente fala em acidente, o próprio nome diz causa externa. É uma causa externa, é uma coisa involuntária, né? É uma coisa que pode acontecer. Aqui a gente passaria o dia inteiro narrando possibilidades de acidentes ou de sinistros. Mas passando alguns exemplos, incêndio, colisão, naufrágio, uma quebra mecânica é um... A quebra mecânica, se ocasionada por um fator externo, ela é um acidente. Se ocasionada por um problema de manutenção, não. E aí, ocorreu? A quem é que eu recorro? Bom, o que a gente costuma dizer, João, é que assim, o seu contato é sempre o seu corretor. Então, quer dizer, o teu corretor, ele tem por obrigação estar ali presente nesse momento. E quando eu digo presente, às vezes não é de corpo presente, mas presente no sentido de lhe atender. Ele vai te passar quais as orientações. Por óbvio, a gente vai tentar aqui, acredito eu, dar algumas dicas aí para o pessoal, porque pode acontecer de não achar, não localizar, mas o primeiro caminho, assim, preservou a família, preservou a vida humana, deixou o barco numa situação fora de risco, próximo passo, entrar em contato com o teu corretor. E o que vai ser feito após isso, o corretor ele vai pedir, porque talvez seja uma das únicas coisas que o corretor não pode fazer por você, que é o relato. Esse relato do sinistro ele tem que ser feito por quem viveu. Sim. E pelo proprietário da embarcação ou o condutor legal da embarcação. Então ele vai ter que fazer um relato oficial disso. Cuidado com esse relato. Ele é baseado neste relato que a seguradora vai fazer toda a interpretação desse sinistro
e a perícia em cima daquilo que aconteceu. E isso o corretor não pode fazer por ele. Não gera a abertura do sinistro caso não tenha o relato. Fabio, agora até eu sei que o tema é sério, é importante, mas para a gente tentar levar isso de uma forma um pouquinho mais descontraída, até para o pessoal conseguir assistir a gente até o final, né? Você já passou por casos como esse? Então, assim, porque você citou uma coisa agora que é bem interessante. Os sinistros ocorrem quando o pessoal mais utiliza. Sim. Então é final de semana, feriado. Sim. E uma data que eu acho que é fatídica é virada de ano. Réveillon. Você já passou por isso? Já várias vezes, inclusive assim, chega no Réveillon, às vezes a minha esposa fala, eu sou louca para ter um sítio pra gente só ver galinha, porque eu não aguento mais falar de barco, né? Mas o interessante disso é que os sinistros, são 23 anos trabalhando com isso, João, e ainda assim me surpreendo com os mais diferentes possíveis. Muitas vezes o proprietário da embarcação ou o comandante, ele tem aquela concepção de que, pô, eu tenho 20 anos de mar, eu tenho 30 anos de mar, eu sou um capitão preparado, eu não vou ter... E a gente tem muito sinistro que independe dessa experiência. Sim. Uma queda de raio, por exemplo, um vendaval que a gente está vendo aí, por essas mudanças climáticas o tempo todo vem ocorrendo. O que adianta você ser um bom comandante? O que adianta você ter uma experiência? Não adianta. Tive um acidente. O que eu não devo fazer? O que você não deve fazer de forma nenhuma é descaracterizar o acidente, descaracterizar o evento. Você pegou o barco, levou, porque a sua obrigação é preservar esse barco o máximo possível. Então você levou, colocou no seco. Tirou para fora minha rabeta, perdi uma rabeta, meu eixo, meu leme foi embora, não sei o que eu faço? Não mexa. Você vai entrar em contato com o teu perito, vai fazer aquele relato que a gente conversou anteriormente. Diante dessa situação, o teu corretor, eu falei perito, desculpe, o teu corretor vai então mandar um perito da seguradora e o que esse perito vai fazer? Ele vai pegar aquele relato e vai ver se aquele relato condiz com aquilo que ele está vendo nas avarias. Aí fechou o negócio. É aí que é o grande lance, vamos dizer assim. Porque existe um pouco de dúvida com relação ao mercado, que assim, tive um acidente, levei meu barco, desmontei meu barco, arrumei meu barco, seguradora, toma nota, quero reembolso. Como? Como é que a seguradora vai te pagar se ela não viu? Ela não sabe se você perdeu um motor, 2 motores, uma rabeta, 2 rabetas. Não sabe. Então Sim. Não se deve descaracterizar isso de forma nenhuma. Que documentos que eu preciso apresentar? Porque hoje em dia, inclusive, existe aí uma discussão, o pessoal está pedindo para que tenha, inclusive, o documento original a bordo da embarcação. Tá? O barco afundou, o documento foi junto. E aí? Bom, em primeiro lugar, é assim, não se deve confundir as exigências vindas da Norman ou da Marinha com relação às exigências da seguradora. Seguradora, ela pode eventualmente exigir coisas que a Marinha não exige e vice-versa. Tá. De repente, a Marinha pode estar colocando uma série de exigências lá que não são situações que vão alterar esse risco e que para a seguradora não tem muita importância. Mas nessa situação, por óbvio, o barco afundou. Sim. Ok, afundou, foi com documentação junto. Você tem capitania, você tem o registro na capitania. É necessário que você apresente o BESAD, é necessário que você apresente o título de inscrição da embarcação. Agora, isso... Uma cópia é suficiente? Isso não vai atrapalhar o processo de regulação de sinistro. Um processo de regulação de sinistro, ele começa com a perícia, depois ele tem a análise de orçamentos e tudo. Nesse inteirinho, em paralelo, você vai buscar essa documentação. Agora, afundou, não tem nada para se fazer com relação a isso, ainda assim existe uma situação que todas as vezes que uma embarcação pega fogo, afunda ou tem vítima, obrigatoriamente você tem que abrir um inquérito na Marinha. Esse inquérito da Marinha também é um documento exigido, não a conclusão pura e simplesmente, mas pelo menos o protocolo de abertura desse inquérito, porque a Marinha também tem que se pronunciar com relação a isso. Qual foi o motivo?
Foi um motivo fortuito? Foi um acidente? O que aconteceu? Ô, Fabio, você está citando aqui uma coisa que é bem interessante, porque você acabou de falar do inquérito da Marinha e já começa até tremedeira. a arrepiar, né? Você fala assim, peraí, nós estamos no Brasil, qualquer coisa que você vai fazer aqui é 90 dias. Então, assim, ocorreu, meu corretor é bom, está me dando todo o amparo. Quanto tempo leva para que eu resolva a minha situação? Ou para que eu faça o reparo na minha embarcação, ou para que de repente eu possa receber o valor desse seguro e fazer uma aquisição de uma nova lancha? Tá, excelente pergunta, João, porque assim, é muito comum de quando existe um acidente nessa situação, ou ainda que seja, vamos fazer aqui uma simulação de uma avaria parcial da embarcação. Então eu tenho um barco lá de R$1 milhão e eu bati, peguei uma laje, seja lá o que for, estraguei. Olha, o meu sinistro foi no dia 1º de janeiro, nós já estamos no dia 15 de fevereiro e até agora eu não recebi. Vamos por etapas. A primeira etapa foi a comunicação do sinistro. No dia seguinte, o perito foi lá. A partir do momento que o perito foi lá e fez a vistoria, ele liberou para orçamentos. Os orçamentos quem faz é o próprio proprietário. Se o proprietário mandou a embarcação lá no João Bolt, né, para a gente não citar nomes, e o João Bolt tem que fazer o orçamento, e o João Bolt levou 30 dias para fazer o orçamento, a seguradora ela não está demorando 45 dias para pagar. Ela está aguardando esse orçamento, porque ela tem que avaliar se esse orçamento é justo, condiz com aquilo que aconteceu. Então, quando você fala quanto tempo leva para se ser ressarcido, veja que existem situações que são inerentes da vontade da seguradora. Se você tiver em 2 dias um orçamento pronto, por exemplo, a média de regulação de sinistro, nós já regulamos sinistro aqui, por exemplo, em 16 dias. 16 dias. Aconteceu, o cliente, 2 dias depois, ele tinha orçamentos na mão, porque também não dependia tanto de laminação, tudo era aquela coisa, equipamentos eletrônicos que tem que substituir por novo. Fez lá a relação de equipamentos, apresentou, a seguradora aprovou, trocou 16 dias, estava na conta dele. Agora, existem sinistros que podem demorar 30, 40, 60, 90 dias, até mais, dependendo do tamanho desse estrago e do tempo que vai demorar para se chegar a todos esses orçamentos. Mas, Fabio, vamos lá, num caso de perda total, aí eu tenho o inquérito da Marinha, que são 90 dias. Um exemplo, tá? Eu não sei quanto tempo leva exatamente. Infelizmente. Dá um pouquinho mais que os 90. Eu acho que nós vamos presos, né? Se continuar falando, nós vamos presos, mas tudo bem, vamos lá. Então, fala baixinho esse assunto. Mas vamos lá, ocorrendo, falando da parte da seguradora, quanto tempo que essa pessoa vai ser ressarcida em média? Então, tem uma notícia boa com relação a isso, para desmistificar um pouco essa questão de, mas se eu depender da Marinha, eu vou... é verdade, os inquéritos estão demorando, a Marinha ela pode abrir novos prazos, então ela pode ir lá pedir mais 30, mais 30, mais 30, e isso pode virar um ano. Cuidado. Infelizmente é verdade, isso pode virar um ano, mas já há algum tempo que a SUSEP, que regulamenta os seguros, ela obriga a seguradora a indenizar o cliente em até 30 dias após a entrega de toda a documentação, independente desse inquérito de Marinha ter saído ou não. Ele precisa apresentar a abertura. Ele abriu o inquérito, tem lá um protocolo de que ele abriu. Se ela julgar, se ela concluir esse inquérito dentro do prazo, ótimo. Se ela não concluir, a seguradora tem o direito de um regresso contra ele depois, daqui a um ano, se for o caso, mas ela tem o tempo para ela indenizar. E esse tempo é 30 dias após a entrega de toda a documentação. Então já não existe muito aquela coisa de, ai meu Deus, caí na Marinha, agora eu estou ferrado, não vou receber da seguradora. Não. O que pode acontecer é você recebeu lá seu 1 milhão, que eventualmente seu barco afundou, e daqui 8 meses saiu o inquérito da Marinha e te colocou lá como culpado. Por exemplo, a seguradora, diante desta conclusão, ela tem o direito de entrar com uma ação de regresso contra você e pedir o ressarcimento desse valor. Mas ela tem que te pagar, ela tem prazo para te pagar. Perfeito. Fabio, aí acho que da parte do sinistro está bem claro, mas da parte do parcial, sinistro parcial, ainda existem algumas dúvidas, né? Então, assim, o que eu reparo muito no dia a dia é a questão do... O pessoal sempre pergunta, valor de franquia.
O valor de franquia, normalmente, em um automóvel, a gente costuma tentar que ele seja o mais baixo possível. Tá. Em barco, eu vejo que o pessoal não se preocupa tanto com isso. Então, quando eu pago a franquia e ela é relevante ou não para quem está fazendo o seguro? Perda total não tem franquia. Qualquer tipo de avaria parcial, você tem a franquia. Fabio, vamos lá, pela sua experiência. O barco, ele não pode ficar, teve um naufrágio, ele não pode ficar submerso, né? A princípio. Então, assim, eu acho que o seguro de barco, ele tem várias particularidades que não existem em outros mercados. Sim. Dentro da sua experiência, o que é mais relevante? Tá? É uma franquia? É um dano a terceiros? O que você avaliaria que, assim, para o pessoal que está fazendo com outro corretor, o que é que ele tem que olhar ali na proposta dele que ele não pode deixar passar despercebido? Primeiro que, assim, já há muitos anos que a gente tenta e está melhorando, que é essa questão da consciência do brasileiro de pensar no próximo. Porque a gente, durante muitos anos, trabalhava numa situação assim, meu barco, voltando a dar exemplo, meu barco vale 2 milhões de reais e a minha cobertura para terceiros é 25 mil reais. Cara, porra, você tem um barco de 2 milhões de reais, cara. Você atropelar um bote inflável com 2 pessoas dentro lá, o teu prejuízo pode ser muito maior, porque isso está envolvendo, inclusive, a questão da pessoa, do acidente pessoal e tudo mais. Isso começou a mudar, essa consciência começou a mudar e hoje já se praticam coberturas de responsabilidade civil bem maiores, o que eu aconselho ter, porque inclusive a taxa para ela é muito pequena. Vale a pena, às vezes, pesquisar quanto eu estou pagando por isso aqui. Se eu colocar 100 mil reais, quanto custa? Se eu colocar 1 milhão de reais, quanto custa? Você vai ver que no final das contas você fala, põe 1 milhão de reais, vale a pena. Essa é uma cobertura necessária. E quando você falou um barco afunda, ele não pode ficar no fundo, óbvio. Há um tempo atrás, no tempo do teu pai, do meu, aliás, do teu pai e meu, né, porque você é mais novo, era muito comum de se dizer o seguinte, o barco afundou a 25 metros de profundidade e não está causando risco à navegação, larga lá. Hoje, 95% das embarcações afundou, tem que tirar. Porque ela pode ter combustível, ela pode ter algum tipo de material tóxico que pode contaminar o ambiente, então tem que tirar. Se você não tem a cobertura de remoção de destroços, é um problema teu, cara. A Marinha vai vir para cima de você, os ambientalistas vão vir para cima de você, você tem que tirar aquela tranqueira de lá, vai ter que tirar. A seguradora, e agora? Você contratou essa cobertura? Não, eu vou pagar o teu barco que afundou. Agora, essa mão de obra, esse serviço todo, eu não vou fazer. Nós tivemos, isso é história para muito tempo, né? Mas nós tivemos um barco há alguns anos atrás, que eu acredito ter sido o maior e o mais difícil, né? O mais dificultoso sinistro que nós tivemos, que foi um barco que afundou na Antártica. E a Antártica é um local mundial, ele não tem dono. Sim. Todo mundo tem a sua responsabilidade ambiental sobre ele. E quando isso acontece, quem responde mundialmente por isso é o Brasil. E esse barco afundou lá, com combustível, e com neve, e com gelo, e tinha que tirar esse barco de lá. Então foi uma operação assim... De guerra. De guerra, sem sombra de dúvidas, de guerra. E tinha a cobertura de remoção de destroço. Tem algum outro caso emblemático de dificuldade que você já teve? Muitos, cara, muitos. Eu me lembro agora, por exemplo, que foi um aprendizado para mim. Eu tive numa ocasião um sinistro, ele nem era de valor muito elevado, mas era um sinistro que foi uma queda de raio, e essa queda de raio queimou quase todos os eletrônicos do barco. Só que não se encontrava de forma nenhuma a entrada do raio e nem a saída dele. Porque a seguradora também precisa do famoso nexo causal, que seria a evidência do acidente. E toda vez que a gente tinha algum sinistro de raio, você localiza por onde ele entrou, você localiza por onde ele saiu. Às vezes é um botão no top do mastro, um rombo embaixo, mas você acha. Não se achava. Um cliente muito íntegro que eu conhecia, sabia que aquilo tinha acontecido, e aí me levou a fazer um estudo. Eu trouxe um argentino para cá que tinha uma tese de propagação de raio. Que raio propaga. Até então, se você sabe disso, eu não sabia na época. E
ele foi comigo fazer uma vistoria no clube, na época. Ao lado dessa embarcação tinha um veleiro. E ele pegou e falou, é possível a gente descer o mastro desse veleiro? Era de uma outra pessoa, vou tentar, e pega autorização e não sei o quê. No top do mastro desse veleiro tinha a entrada do raio. E pela distância que a embarcação estava daquele veleiro, é como uma bomba, vai bum e propaga. Essa propagação queimou os equipamentos do barco. E aliado a isso, a gente também, em teste de bancada, se constatou, porque existia também a especulação de que esses equipamentos todos podiam ter queimado por causa da entrada de energia do barco pela tomada de cais e tudo. Só que todos os equipamentos queimaram pela saída, eles não queimaram pela entrada. Então, as evidências acabaram, mas foi uma tese, cara. Teve que meter uma tese na seguradora de que existia propagação, de que os equipamentos queimaram pela saída e não pela entrada. E tudo isso é aprendizado, né, João? Porque é incrível, é um mundo incrível. Toda hora tem uma coisa diferente, toda hora tem uma situação nova. Você fala, e agora? O que eu faço? Um sinistro seguido do outro, por exemplo. Você mal pagou o cara, ele já teve outro. Ainda está regulando um e ele teve outro. Às vezes no transporte. Aí você fala, azarado. Pô, não, é azarado. Você fala, como é que pode? O cara acabou de tirar esses motores aqui para levar para a oficina, o caminhão capotou. E agora, quem paga? Então tem muitas situações adversas e interessantes. Muitos casos interessantes aí. Fábio, olha, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Eu sei que você é uma pessoa que já tem acompanhado aí o canal já há um bom tempo. Direto. Estou lá clicando. Então, eu vou deixar para você fazer o nosso encerramento, né? Porque, afinal de contas, tudo isso aqui é para passar instrução para as pessoas. Exatamente. Porque a gente usa muito um bordão, né? Que navegar é saudável e é preciso.